Então quero convidar você a fechar seus olhos com fé, e você sabe as tribulações, você sabe as necessidades, as coisas que você passa, e coloque diante de Deus esse momento em oração. Vamos orar juntos? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, especialmente nós agora nos dirigimos a Ti, que está presente onde estão 2 ou 3 ou mais reunidos no Seu nome. O Senhor se faz presente, onde as pessoas se reúnem em Teu nome, o Senhor está presente naquele meio. Então aqui estamos nós, no lugar onde invocamos o Teu nome, ó Jesus Cristo, Senhor nosso. Nesse momento, eu quero Te pedir, Senhor, pelas nossas necessidades. Nós temos motivo de gratidão, temos, Senhor Deus. Agradecemos pelo ar que respiramos, pelo sustento, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Agradecemos pelos livramentos que muitas vezes nem percebemos, não vemos, e o Senhor nos dá estes livramentos. Mas pedimos a Ti, Senhor, em especial pelos problemas que estamos enfrentando. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos console, nos ajude, nos carregue nas Suas mãos. Pai, nos leve, nos conduza com o Senhor, porque sem o Senhor, Pai, nós não somos absolutamente nada. Eu declaro isso hoje aqui, nada, Senhor, nada. Não passamos de nada, vezes nada, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, age, Pai, solucionando os nossos problemas. Pai, aquele que está com falta de fé, que o Senhor renove a sua fé. Aquele que está com falta de alguma coisa no campo profissional, que o Senhor esteja suprindo milagrosamente a necessidade dessa pessoa. A criança, meu Pai, que está passando por problemas, que o Senhor ajude. Meu Pai, Deus, oh Jesus, nesse momento, esse apanhado de necessidades, esse apanhado de petições nessa noite, colocamos tudo na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que só o Senhor pode fazer o impossível, porque o possível nós fazemos, mas o impossível, Senhor Deus, nós não podemos fazer. Por isso, nos ajuda, Senhor Jesus, nesse momento, tanta crise, tantos problemas que o país passa, que as famílias estão passando, nos ajuda, nos guardando, nos sustentando. A Sua presença, Pai, é o melhor prêmio, é tudo o que precisamos. Por isso que nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos irmãos, Abacuque 1, vamos aí acompanhar a leitura da palavra de Deus. Se você puder ficar de pé, não haver nem você, nenhum problema físico, eu convido você a ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor Deus, né? E em reverência a essa palavra, ficamos de pé diante dessa palavra, ok? Abacuque 1. O grave pronunciamento que foi revelado a Abacuque, o profeta: até quando, Senhor, eu clamarei e Tu não ouvirás? Gritarei por socorro a respeito da violência e Tu não socorrerás. Porque me fazes contemplar a impiedade, a tristeza e o infortúnio que estão diante de meus olhos? Violência, destruição, afrontas, opressão estão diante de mim. Onde vivo, contendas e litígios dominam e prevalecem, se levantam e se sucedem. Portanto, enfraquece a lei e não se apresenta a verdade, a fidelidade, a justiça, porque o ímpio ataca o justo. Por isso se manifesta a justiça pervertida. Olhai, povos, e vede, e maravilhai-vos, surpresos, atônitos, porque obra completa realizo hoje, não sendo digno de confiança por vós, apesar de vos ser digno. Porque eis que levanta os caldeus, nação violenta, feroz e impetuosa, que percorre sua extensão à terra, se apoderando de habitações que não são suas. Eles são terríveis e temíveis. Deles parte
juízo, justiça e exaltação, e criam ele mesmo seu direito e sua dignidade. E velozes são os leopardos, os cavalos são mais ferozes, impetuosos do que os lobos ao entardecer. Espalham-se os cavaleiros e os cavalos que de longe virão, cobrindo com as suas asas como águia em pressa para devorar e consumir. Todos vêm com o objetivo de violência e de destruição. As multidões avançam como o vento do deserto. Reúnem seus cativos como areia. Eles ridicularizam os reis, zombam dos príncipes, riem de todas as cidades fortificadas. Eles construíram uma rampa de terra e as capturaram. Então ele irá passar como o vento e virá sobre tudo, tornando-se culpado por essa força cujo poder é o Deus que o idolatra. Não és tu, Senhor, versículo 12, não és tu, Senhor, o eterno Deus, verdadeiro, separado? Não morremos nós, ó Senhor, para a justiça? Tu puseste, ó rocha minha, como fundamento para disciplinar? Puros são os teus olhos para ver o mal, a opressão e o sofrimento que não podes contemplar, porque ficas em silêncio, enquanto o ímpio destrói aquele que é mais justo do que ele. Tu fazes os homens como os peixes do mar, que se multiplicam como os répteis, que não têm quem os governe. A todos ergue o inimigo com um anzol, arrastando-os em sua rede, e em armadilha os pesca e os ajunta. Por isso ele plenamente se alegra e se regozija. Por isso irá sacrificar a sua rede e queimará incenso a sua varredura, porque por eles enriqueceu sua porção e muita gordura tem sua comida. Portanto, ele esvaziará sua rede e continuará a matar as nações sem piedade. Pode sentar no seu lugar aqui. O contexto histórico do livro de Abacuque é um livro pequenininho, ele só tem 3 capítulos. É um livro pequeno. Assim, quem olha de cara vai dizer assim, é insignificante. Né? Alguma pessoa pode dizer assim, tem 3 capítulos apenas, é insignificante. Não é insignificante. É um livro para abrir os olhos. É um livro muito atual para os dias de hoje. Tempo que nós estamos vivendo uma possível guerra, certo? Um colapso geral financeiro, tempos que a gente pode passar, certo? De seca, de miséria. É um livro muito atual. É interessante que ele está dialogando com Deus. Você vê que é diretamente um diálogo. Abacuque está dialogando com Deus e não é um diálogo muito, podemos dizer, não é um diálogo assim fácil de se fazer. Ele está questionando Deus. Onde o Senhor está? O ímpio está fazendo isso com a gente. O ímpio está nos esmagando. Os caldeus vêm e vêm nos devorando, vêm nos destruindo. Por que o Senhor me mostra essa visão? Por que o Senhor está me mostrando tudo isso? O Senhor tem misericórdia, Ele está clamando, o Senhor não vai ter misericórdia de nós, não. Agora por quê? Porque no contexto do livro de Abacuque, o povo de Israel estava em pecado. Então, no Antigo Testamento, quando você lê e vê momentos, alguns momentos da Bíblia, você vai ver o povo de Israel ali experimentando grandes milagres, experimentando a provisão de Deus, e de repente aquele povo está sendo disciplinado por Deus. Está apanhando, está sendo disciplinado por Deus. Por quê? Porque quando eles entram em desobediência e pecado, e principalmente no pecado da idolatria, no pecado que Deus tem ódio, nojo, que é trocar ele por qualquer outro Deus os disciplinava. Então esse povo de Israel estava em desobediência. E por isso Deus usa, você vê que o texto diz, olha, eu vou levantar os caldeus e vou disciplinar vocês, vou sentar a sola. Como diz aqui no Ceará, chibata. Vou sentar a chibata em vocês com os caldeus. Eles vão entrar aí em Jerusalém, vai arrasar com tudo, vai acabar tudo. Vamos esmagar tudo, vai ficar pedra sobre pedra. E o pior,
E olha tudo, preste atenção. As crianças eram usadas como escravas, as mulheres como escravas sexuais, e por aí vai. Você imagine uma nação ímpia, sem temor a Deus, sem o senso do que é pecado, chegar numa nação que conhece a Deus, que sabe o que é temor a Deus, que sabe o que é pecado, que sabe o que é santidade, e de repente ficarem escravos, certo? Submissos a todo tipo de perversidade que você imaginar na sua mente. Você imagina que coisa horrível, certo? E geralmente, sabe como é que os judeus perdiam as guerras? Você sabe quando? Por causa da guarda do sábado. Eles começavam na sexta-feira, num certo horário, para guardar o sábado. Estavam todos descansando, de repente os inimigos vinham, no dia de descanso, porque eles estão tudo paradinhos, sem fazer nada, é o dia que a gente pega eles. Então toda vez que o povo de Israel ficou escravo do inimigo, foi toda vez que foi um dia de sábado que eles estavam descansando, não estavam vigilantes com a presença do inimigo. Como por exemplo os caldeus, babilônicos, como por exemplo os gregos, os romanos, no Novo Testamento, que toma toda Jerusalém com o seu poder. Isso é natural ver na Bíblia todos esses fatos. Então, meus queridos, esse é o contexto básico histórico de Abacuque. E o tema da minha mensagem hoje, para que você possa entender, o tema da mensagem é: ainda que a figueira não floresça, continuará diante do Senhor, continuarei diante do Senhor em arrependimento, ainda que todo mal me cerque, continuarei buscando a Deus. Preste atenção, ainda que a figueira não floresça, continuarei diante do Senhor em arrependimento, ainda que todo mal me cerque, continuarei buscando a Deus. Sabe o que parece? Parece que de todo Israel, naquele momento, o profeta Abacuque, só tinha Abacuque que estava sensível à voz de Deus. Parece que só Abacuque, apenas Abacuque, estava ligado, estava esperto com Deus. Apenas. É tanto que o Senhor vai lá ao profeta e diz: olha, diz isso ao povo, porque eu vou pegar eles usando os caldeus. Interessante, né? Abacuque era levita. Você vê que no final de Abacuque tem um dos cânticos mais lindos que você pode ver. No capítulo 3 você vê lá um cântico lindo. Aquele cântico que canta: ainda que a figueira não floresça. Tá entendendo? Aquele cântico foi Abacuque que cantou diante do Senhor. Então ele era um levita também, além de profeta, um levita que cantava na presença do Senhor, né? Então a primeira coisa, meus queridos, que nós precisamos aprender hoje, é que por que nos queixamos a Deus? Esse é o questionamento que eu faço diante do texto, porque o próprio Abacuque ele está questionando a Deus. Oh Deus, o Senhor vai deixar, o Senhor vai permitir, o Senhor vai arrebentar com a gente mesmo? Ou seja, como que ele diz assim: olha, tem crianças, tem isso, tem aquilo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor não vai ter misericórdia, né? Então, às vezes eu pergunto: por que a gente nos queixamos a Deus? Por que a gente se queixa a Deus? Porque eu estou questionando aqui o profeta. Por que o profeta está se queixando a Deus se ele sabe todo o problema que estava acontecendo com o povo? Por quê? É porque ele estava tentando interceder como profeta ao povo, tentando: Deus, ajude a gente, não dê misericórdia, não faça isso, né? Moisés, por exemplo, Deus, quando o povo fez o bezerro de ouro, quando Moisés foi na montanha com as tábuas da lei, foi trazer as tábuas da lei lá, aí o povo disse: ah, Moisés esqueceu, Moisés morreu, acabou, Moisés morreu, não vem mais. O que é que a gente vai fazer, Arão? Aí Arão lá todo, né, é questionável a posição de Arão, né? Parece frouxo, parece mole, né? Aí Arão, não sei, então vamos fazer como fazer no Egito, vamos fazer um Deus para nós e a gente vai adorar aqui, vamos fazer roubaria nesse negócio. Aí lá vai, pega todo mundo seus ouros, suas coisas preciosas e faz um bezerrinho de ouro. O que é que acontece naquele momento? O povo que estava esquecendo de Deus, Moisés veio com a lei, desceu da montanha, no Sinai, e quando viu o povo naquela idolatria, naquele paganismo, o que é que acontece? A Bíblia diz que Moisés jogou sobre a terra as tábuas, irado,
porque o povo estava em desobediência a Deus. Isso nós aprendemos que o quê? Nós aprendemos, meus queridos, que nós, como seres humanos, se nós não vigiarmos a nossa fé, nós somos bem facinho de trocar Deus por qualquer coisa. Preste atenção. E aí Deus não gosta desse negócio. Tá, meus queridos? Deus não gosta de ser trocado. Assim como natural, homem não gosta de ser trocado no campo do cônjuge, do casamento. Quem gosta de ser trocado por outro, Deus não gosta de ser trocado por outro Deus. Até porque é uma tolice do homem. Atribuir sua fé ao que não fala, ao que não vê, ao que não ouve, ao que não enxerga, ao que não anda, ao que não apalpa, ao que faz, não tem sentimento algum. Realmente é uma tolice, se pensarmos bem. Essa história obrigado, filho. Essa história de pedir chuva a Deus. Pede, Deus, mande chuva. Mande chuva, Deus. O povo se quebrando, tem fé. Diz, Deus, mande chuva, Deus. Mande a chuva, Senhor. Aí o Senhor vai, manda uma nuvem, manda a chuva, vem a abundância. Aí o camarada está agradecendo a quem? Pede a Deus e agradece a Padre Cícero. Boa São José, né, minha irmã? Olha, eu sou ser humano. Se um filho meu me pede uma coisa e eu dou a ele vai agradecer ao tio dele, eu vou ficar chateado. É muito simples. Eu que sou ser humano, imagine um Deus perfeito, que nele está toda a perfeição, ele não erra. Imagine olhando a idiotice da pessoa e dizendo assim, rapaz, eu dou a chuva, eu dou a providência, eu dou a abundância, eu dou todas as coisas e o camarada vai agradecer a um pedaço de coisa. Realmente, né? Nós devemos nos corrigir, que às vezes também não temos ídolos que a gente apalpa, de pedra, mas temos ídolos no coração. E note que o texto mostra, no versículo 11, que Deus está levantando uma nação totalmente idólatra, os caldeus, com o ídolo deles, para destruir o povo, toda a sua prosperidade, tudo que tem. Você sabe que numa guerra é assim, né? Eles destroem tudo quando o povo fica na miséria e pega como escravos. É assim em toda guerra. Em toda guerra é assim. Então, devemos orar muito, meus irmãos, porque nós temos um louco hoje, desculpa o termo, mas é a realidade. Nós temos um doido lá no Coreia do Norte, que ele tem umas bombas atômicas lá. E todo momento ele fica ameaçando que vai jogar numa nação aquela bomba. Então ele está, tipo assim, ensaiando uma terceira guerra mundial. Eu tenho um filho de 12 e 17. Você imagina nossos filhos ter que ser obrigados, como na Segunda Guerra, a ter que servir, por ser homem, por ser brasileiro, ter que servir na guerra, obrigatoriamente. Imagina? É um caos. O que é que Deus está dizendo no texto? Eu vou trazer um caos de disciplina para que vocês possam se acordar e se arrepender. É isso que Deus está dizendo. A mensagem de Abacuque, se eu fosse parar agora, é essa. Se eu fosse parar agora, nem trabalhar o texto, é essa. Deus está dizendo, olha, eu vou levantar essa nação perversa. Eles eram maus, eram como lobos, você viu? Como lobos no final da tarde, que devora tudo com fome. Você vê isso dizendo no texto? Perversos, maldosos, sabe? Maldosos. Essas nações eram horríveis. Você não tem ideia. No Novo Testamento você nota ali os romanos. Como é que ele punia os criminosos? Crucificação. Você imagina, entendeu? É maldade pura. Nós que estamos no século XXI não temos nem ideia. Agora, se você gosta de história, vai dar uma olhada na história das guerras para você ver como é que é. Romanos, gregos, como é que eles torturavam as pessoas, como é que eles escravizavam as mulheres, as crianças, entendeu? Então isso tudo, aí você diz, nossa, que coisa horrível esse pastor está dizendo. É, meu irmão, mas deixa eu dizer uma coisa, isso tudo é para a gente lembrar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e que dependemos dele, meu querido. Você está entendendo? Ou você depende de Deus, ou depende da sua própria força, e aí você vai se dar mal. Né? Então, por que nos queixamos a Deus? Verso de 1 a 17, ele faz esses questionamentos, né?
Por que nos queixamos a Deus? É a pergunta que eu faço aqui nessa noite. Por que a gente se queixa a Deus? Mesmo faltando algumas coisas, mas Deus tem nos abençoado. Tem nos sustentado. Estamos melhores do que Elias no tempo da seca, você sabe disso? Melhores do que Elias, que estava lá numa caverna, não tinha nada para comer, e Deus leva um urubu, um pedaço de carne e dá comida a Elias dentro da caverna. Nós estamos muito melhores do que Elias. Reclamar do que, meu irmão? Murmurar do quê? Estamos bem, graças a Deus. Sabe? Jesus estava liso. Aí o camarada cobra um imposto a Jesus. Você talvez hoje esteja com mais dinheiro do que Jesus. Jesus estava liso. O camarada chega cobrando imposto a Jesus. Jesus é o Pedro. Vai lá, pesca o peixe. Dentro da boca do primeiro peixe que tu pescar vai estar lá o valor que é para pagar o imposto. Estamos melhores do que Jesus, talvez, que está recebendo salário todo mês. Jesus largou a profissão dele de carpinteiro e foi viver como rabino, pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. Diz o capítulo 6 de Lucas, se não me falha a memória, que ele era sustentado pelas mulheres, Joana e tudo mais. Eu fico imaginando do que nos queixamos a Deus. Que? Meus queridos irmãos, meus amados, o que nós estamos nos queixando? Dá uma dorzinha de dente e a gente já começa a murmurar: eu queria morrer, tira minha vida. Uma topada na rua, vem logo aquela vontade de dizer aquele palavrão desgraçado, né? Encher a boca de palavras sujas ao invés de dizer: obrigado, Jesus, que essa topada me lembrou que eu tenho que orar um pouquinho mais. Tem que ser assim, meu irmão. Entendeu? Eu sei que nós somos seres humanos limitados, certo? Eu tenho dores como você tem, eu tenho limites que você também tem. Eu sou ser humano como você. Eu sou super pastor, um super anjo. Não. Eu sou limitado. Mas uma coisa eu aprendi nessa vida cristã, sabe? Que o inimigo, o diabo, ele quer que a gente reclame de qualquer coisinha, sabe? Prato que caiu, a roupa do menino que está amarrotado, o cabelo que ficou desmantelado, né? O inimigo gosta de colocar essas confusõezinhas dentro de casa para tirar o quê? A harmonia, a paz. Cuidado, meu irmão, tá? Então a primeira coisa dentro disso, por que nos queixamos a Deus? Primeira coisa, Deus advertiu, Deus nos adverte e ainda nos queixamos. Deus advertiu Abacuque e ele se queixou. Deus avisou: olha, Abacuque, não adianta você clamar, você, sabe? Aquele diálogo Deus com Abacuque, Abacuque e Deus, muito legal. Que intimidade, que coisa fantástica falar com Deus assim, de forma que ele responda ao que nós perguntamos assim, de forma tão audível, né? tão perto, né? Que coisa fantástica. Abacuque tinha isso. E aí Deus disse: eu avisei para você, eu lhe adverti, eu lhe alertei que esse povo está em desobediência, esse povo está de coração duro, esse povo está buscando outros deuses. Então atente, meu irmão, que a advertência de Deus, você sabe para que é? Sabe por que Deus puxa a nossa orelha de vez em quando? Você sabe por quê? Não é porque Deus me odeia, não é porque você é imprestável, não. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Diz Hebreus: ele disciplina a quem ele ama. Agora ele castiga quem odeia. Ele disciplina quem ele ama, mas ele castiga a quem ele odeia. Sabe? Abra o olho, meu irmão. Segunda coisa, nós aprendemos do verso 1 a 17, no diálogo de Abacuque com Deus, com o aviso, com a advertência, os olhos do profeta contemplaram. O que foi que o profeta contemplou? O que foi que ele viu? O que foi que Deus fez ele ver? O que viria sobre a desobediência, o pecado e as coisas erradas que o povo de Deus estava fazendo.
foi que ele viu? A primeira coisa, a letra A viu violência. Se você quiser abrir sua Bíblia em Salmos, capítulo 5, verso 9. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência, contenda na cidade. Olha só que coisa. O que é que o salmista estava vendo? Contenda, confusão, violência. Foi isso que Abacuque estava enxergando. Abacuque estava enxergando nada mais do que violência. Esses dias o Japão foi entrevistado lá, o secretário do Japão, o senhor lá, ele disse secretário da área de proteção militar. Perguntaram para ele o que é que ele achava do Brasil. Nossa, meu amigo, baixei a cabeça e disse, nossa, é isso que as pessoas, é isso que as nações pensam de nós. Ele disse assim, para mim, o Brasil está em guerra. Realmente, o Brasil virou terra de ninguém e de jeito alguma. O Brasil virou isso, terra de ninguém e de gente alguma. Cada um por si, é faroeste. Entendeu? Tem apresentador que diz, olha, a pena de morte já veio, mas tem os bandidos. Não é verdade? Terra de ninguém, violência, guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Ou seja, só Deus para nos livrar de todo o mal. E saiba, é Deus que está nos livrando do mal. Você já agradeceu a Deus por isso? Segunda coisa, letra B, ele vê injustiça. Ele vê no texto a injustiça. Ele viu a violência e viu que vinha sobre o povo. Além da violência, vinha injustiça. Nossa, o pecado é terrível. O pecado quando a gente não se arrepende, traz um bocado de coisa, traz violência e injustiça. Ezequiel, capítulo 9, verso 9 diz: então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e a cidade abandonou a terra. O Senhor não nos vê. Nossa, olha o que é que o profeta Ezequiel está dizendo. Chega um momento em que ele diz assim, Deus não está nos vendo mais não. A coisa tomou de conta, a injustiça, o profeta Ezequiel está dizendo. É como se Deus tivesse virado as costas para um povo que não se arrepende. É um povo que não se arrepende. Você lembra de um personagem da Bíblia que não se arrependia? Faraó. Você lembra desse episódio da Bíblia? A palavra de Deus diz que Deus, dizendo, vou mandar pragas para você. O coração do camarada endureceu. E tome praga. Até que, quando mexeu com os primogênitos, foi que o camarada deixou o povo ir, entre aspas. Quando o povo chegou diante do mar, que estava atravessando, ainda mandou os guerreiros dele para ver se matava o povo. Coração endurecido, Deus não gosta, meu irmão. Deus quer transformar o coração endurecido em coração de carne, onde Ele possa tocar, moldar, colocar sua palavra, gravar sua palavra, encravar sua palavra, para que a sua palavra possa fazer efeito na vida da pessoa. Injustiça. Terceira coisa que nós podemos ver no questionamento, e que Deus respondendo a ele, e ele perguntando a Deus, e Deus disse que ia vir maldade, violência, injustiça, maldade. Maldade, não é dessa maldadezinha aí, não, maldade horrível mesmo, coisa terrível, coisa tenebrosa, né? Eclesiastes 3,16 diz sobre maldade: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Quer dizer, Salomão contempla os homens, Salomão do seu palácio olha para a vida dos homens em Jerusalém e diz: olha, eu vejo maldade, e maldade ainda mais maldade. Cada vez mais maldade. E como é que estamos hoje, meus queridos irmãos? Meus irmãos amados, hoje estamos desta forma pior. A maldade se multiplicando, a iniquidade se multiplicando, o mundo entrando na igreja.
influenciando a igreja deixando de influenciar o mundo. A maldade tomando conta da mente das pessoas, as pessoas olhando para o pecado como se fosse algo comum e normal. Tudo é normal, é natural, mas não consulta a Deus pela sua palavra se de fato é natural tal coisa. Porque o que Deus abomina, meus queridos, é o que nós devemos abominar. Abacuque está gritando: violência, Senhor, violência vem sobre nós. Violência, pode ver que está exclamando: violência, violência, tem misericórdia de nós, porque vem sobre nós violência. Coisas terríveis. Quero dizer para vocês aqui com toda convicção, não é achismo não, é convicção. Se agora partisse uma perseguição sobre nós, nós não aguentaríamos. Sabe? Nós não aguentaríamos. Fuzil na nossa cabeça, faca no pescoço, vendo o filho sendo torturado, a filha sendo estuprada por homens. Isso tem cidade, tem país que já está assim, viu? Com os cristãos, tá? Tem países assim. Egito. Brincam com a cabeça, estão fazendo leilão da cabeça dos cristãos na internet. Se vier perseguição, nós não aguentamos. Por isso que é bom, meu irmão, preparar a sua fé. Só tem 3 coisas que você pode fazer para a sua fé ficar firme e forte. E não é o louvor. Só tem 3 coisinhas básicas que você precisa. E que é difícil, e muito difícil, o camarada ser disciplinado e ficar botando isso aí todos os dias, todos os dias usando isso. Sabe o que é que você precisa? Bíblia, oração e igreja. 3 coisas, só precisa disso. Leia sua Bíblia todo dia. Ore todo dia, se arrependendo e pedindo a Deus sua graça. E venha para a igreja. Você só precisa disso. Porque quando vier, isso pode acontecer. Coreia do Norte, eles matam cristãos lá como quem não. É crime levar até a Bíblia em alguns lugares. Pegar alguém com a Bíblia, mata. Demos graças a Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus. Nós temos uma Bíblia, eu tenho bem umas 10 de estudo lá e tudo mais. Demos graças a Deus que nós podemos ter uma Bíblia em casa. Podemos ler a qualquer hora, comprando Bíblia em áudio, Bíblia, aplicativo, Bíblia de todo tipo. Não tem desculpa para a gente não ler a Bíblia. Cid Moreira para ouvir, narrando a Bíblia. E nesses lugares o povo luta por uma Bíblia, para ouvir a Bíblia, para ouvir uma pregação como essa, pelo menos 10 minutos. Estão morrendo lá, sendo arrasados, igreja destruída, queimando os crentes lá, leilando cabeça de crente, gente, os cristãos, os homens assim, ajoelhados e executando, já viu não na internet? Executando assim, está longe de nós. Que bom, meus irmãos, estamos aqui, podemos adorar a Deus, cantar com todo fervor, podemos, sabe, cumprimentar o irmão, abraçar o irmão com alegria ainda, sabe, com regozijo, ficar feliz que o irmão está aqui. Mas pode chegar dias que isso não vai acontecer. Por isso que devemos aproveitar esse momento. Aproveite este momento, porque pode ser roubado de você. Pode ser roubado de você. Segunda questão, nessa noite, eu vou apenas 2 blocos que eu vou estar pregando aqui, é só 2 blocos, então capítulo pequeno, 2 blocos. A segunda coisa para encerrar. Diante de toda a maldade do povo de Deus, diante da iniquidade, o profeta faz uma pergunta. Olha a pergunta aí no verso 2. Vamos acompanhar na sua Bíblia. Versículo 2. Olha o que é que diz Abacuque, que tinha o coração voltado para Deus e sabia que as coisas terríveis vinham sobre o povo. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não ouvirás? Gritarei por socorro a respeito da violência e tu não me socorrerás. Porque ele sabia que ele também ele ia ficar livre. Ele não estava livre do que vinha, não.
Não tem exclusividade. Quando a violência, quando a perseguição vem, quando o inimigo vem para destruir, para matar, roubar e destruir, como diz João 10, quando ele vem para fazer isso, não tem exclusividade não. Pode ser o sacerdote mais santo, pode ser o irmão mais consagrado. Se uma nação está em pecado, todos pagam. Todos pagam. Eu fico analisando, olhando para o Brasil e vendo quanta coisa ruim está acontecendo no Brasil. Consequência de quê? Prostituição, liberalidade, libertinagem, o povo não se arrepende ou busca Deus, idolatria, cada vez mais mergulhado na feitiçaria, cada vez mais pede a Deus, agradece ao ídolo. Povo que acha que o pecado é normal, é natural, passa a mãozinha no pecado. E aí você vê no Brasil um mosquitinho insignificante do tamanho de uma muriçoca, traz 3 doenças. 3 doenças e derruba até, tem exclusividade, até os de Deus ficam paralisados numa cama com chikungunya. Ô meus queridos, como foi cantado aqui no hino final sobre Jó, Jó era um homem de Deus e nem por isso ficou livre dos açoites que o diabo trouxe contra a vida dele. Isso pode acontecer com qualquer um, meu irmão. O bem e o mal acontece com qualquer um. Quando Deus manda chuva, Ele manda chuva sobre bons e maus, diz a Bíblia. Não tem exclusividade. Quando a maldade vem, é só a misericórdia de Deus sobre os outros. Então nós temos que nos alertar. E ele diz, não salvarás, né? Ele diz no versículo 2, não salvarás, ou seja, o Senhor não vai tirar esses inimigos do teu povo, o Senhor não vai salvar esse seu povo, o Senhor não vai fazer nada, Senhor. Porque ele sabia que a coisa era terrível. Os caldeus eram perversos, sabe? Era um povo mau mesmo. Tipo assim, não tinha pena nem de criança. Matava as crianças assim, ó, famílias assim. Como esses islâmicos, maus mesmo, maus, em alto grau. E aqui no Brasil nós não estamos acostumados com isso. Porque na nossa cultura, nós, mesmo com todo pecado, com todo defeito que nós temos ainda pessoas que têm um coração bom, têm misericórdia, sentem pena dos outros. Já notou isso? E nós não estamos preparados não, meus queridos. Nós estamos preparados não. O que o profeta queria com isso era que o profeta desejava ver Deus purificar, sabe? Quando ele dizia, salvarás, purificar, disciplinar o povo. Olha, Deus disciplina o povo, olha, purifica esse povo para que essas coisas ruins não aconteçam conosco, para que os inimigos não nos matem, para que os inimigos não nos destruam. Purifica a gente, Senhor. Mas parece que o desejo era só de Abacuque. O povo não estava nem ali. O povo não estava nem ali. Parece que o desejo era de um só homem. E o resto da nação estava toda achando, como naquela época daquela série, né? Os normais. Tudo é normal. É normal. Né? Foi o que Jesus disse, chegará um tempo que será como o de Noé. Vão se casar, vão se dar em casamento, tudo normal. E o Senhor vem como ladrão de noite. Quando o ladrão vem, ele não avisa que vai roubar a sua casa, porque se avisasse, ele diria, você se prepararia para pegar o ladrão, avisaria por isso. Então o Senhor vem como ladrão de noite, sem avisar ninguém. Por isso que nós temos que estar preparados, que a qualquer momento Jesus volta. Esteja preparado. Esteja preparado. E sobre isso, sobre a purificação, se você quiser acompanhar a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, sobre essa questão do povo de Deus, ser restaurado, levado à retidão e à santificação, porque é necessário, irmãos, que a gente volte à retidão e à santificação.
É necessário. Você está me ouvindo hoje? Você está ouvindo aí atrás? É necessário que a gente volte à retidão e à santificação. Olha o que a Bíblia diz aí em Hebreus 12, 14. Estou concluindo a mensagem, queridos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem como ver a Deus sem santificação? O texto está sendo bem claro. Não tem como ver a Deus sem você buscar uma vida de santidade. Não tem como você ver a Deus se você não olhar o pecado e tiver nojo dele. Você não vai ver o Senhor. Ver o Senhor quer dizer ações do Senhor na sua vida, ações do Senhor no seu empreendimento, ações do Senhor em todas as suas coisas. Não tem como. Não tem como. Então, diante disso, a primeira coisa é: Abacuque queria o povo se arrependesse. Com isso ele sabia que Deus afastaria o opressor, a violência do mesmo. Verso 8, vamos olhar aí na Bíblia, no verso 8. Ele sabia que se o povo se arrependesse, se o povo se quebrantasse, se o povo buscasse, se o povo dissesse: nós estamos arrependidos, como os ninivitas. Os ninivitas, quando Jonas pregou para eles, quando Jonas disse: arrependa, senão o Senhor vai destruir sua cidade. Os ninivitas se arrependeram, os ninivitas pediram misericórdia a Deus, colocaram o saco, rasparam a cabeça, jogaram cinza sobre si. É uma posição de arrependimento, e Deus trouxe graça e misericórdia, perdoou aquele povo. Abacuque sabia que se o povo se arrependesse, o povo seria livre dos seus inimigos. Verso 8, olha o que é que diz aí. Velozes são os leopardos, os cavalos são mais ferozes e impetuosos do que os lobos ao entardecer. Espalham-se os cavaleiros e os cavalos que de longe viam cobrindo com as suas asas como águia, presa para devorar e consumir. Ele comparou os caldeus, aqueles homens que Deus estava levantando para disciplinar o povo, para eles se santificarem. Ele viu como esses animais aí, velozes, tudo doido para destruir e acabar. Nessa época, historicamente, os caldeus já tinham arrasado várias e várias nações. Então era um povo poderoso na guerra. Olha que coisa. Deus tenha misericórdia de nós, e possamos essa noite se arrepender. Arrependimento não é apenas um sentimento do coração, não, meu. Arrependimento, sabe o que é? É consciência de pecado e dizer assim: eu, a partir de hoje, não aceito mais fazer isso que eu estava fazendo. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Segunda coisa, como lobos devoradores, como quem passa o dia inteiro com muita fome e à noite procura lobos. Os babilônicos resistiam ao povo de Israel. O pecado traz a destruição total do povo. É isso que o pecado faz. O pecado tem suas consequências. O que é que diz Romanos capítulo 6, meus queridos? Os irmãos lembram o que é que diz lá em Romanos capítulo 6? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Todo pecado tem seu salário, com 13º, 14º e tudo mais. E férias também. Preste atenção. Entendeu? Porque a coisa é violenta. Tem consequências. Né? Pecado é terrível, tem seu salário. Se o camarada mata, qual a consequência? Se ele rouba, qual a consequência? Se ele mentir e descobrir a mentira, qual a consequência? O salário do pecado é morte. Ou nos arrependemos diante de Deus, ou então nós não vamos ver Deus. Ou vem a destruição sobre nós, vem a disciplina. E enquanto não houver arrependimento, a disciplina vai cair no lombo, como diz nossa nordestinês, no lombo com força, enquanto a gente não se arrepender da coisa. Se arrependa, meu. Se arrependa.
versículo de 12 a 17. Ponto 3. Após toda a advertência, após o anúncio de destruição, o profeta Abacuque faz uma intercessão na esperança da misericórdia de Deus. Verso de 12 a 17. Ele intercede. Como Jesus diz lá em 1 João, que ele é o nosso advogado. Como dizem em Romanos, que ele é o nosso intercessor diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Abacuque tentou interceder pelo povo. Abacuque tentou dizer, como Moisés fez pelo povo, por Deus e destruiu o povo. E Moisés disse, então o Senhor mata a mim também. Intercedeu pelo povo, ou seja, advogou, fez a advocacia do povo, defendeu o povo. Abacuque tentou. Abacuque fez a parte dele como profeta, como sacerdote. Ele fez a parte dele e tentou livrar o povo da escravidão que vinha, da maldade que vinha sobre eles. Então aprendemos aí de 12 a 17, a primeira coisa. Apesar de não compreender neste dado momento tudo o que ocorre na soberania de Deus, Abacuque interroga. Preste atenção. Ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Esta interrogação mostra para nós o quanto estava arrependido Abacuque. Abacuque estava arrependido. Abacuque não queria aquilo. Mostra o quão terrível andar no pecado, pois o final é destruição. Todo pecado, seu salário é destruição. Demonstra que nós devemos vir a Deus e não só perguntar, mas clamar de arrependimento, pois terrível coisa, diz a Bíblia, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Abra aí Hebreus 10:31 para a gente concluir. Preste atenção no que diz a palavra. Deus falou com você nessa noite, meu querido. Deus falou com todos nós. Se arrependa hoje. Hebreus 10:31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O homem pode escapar de assaltante, de quadrilha, de tiro, de acidente, mas se cair na mão de Deus, meu amigo, ele pode buscar nas profundezas do mar um refúgio, um esconderijo para se livrar de Deus. Ele não consegue, porque o Espírito de Deus está em todos os lugares, controlando todas as coisas. Nada foge do seu controle. Não tem como o homem escapar. Vamos ficar de pé e vamos orar nesse momento, meus irmãos. Se você estiver hoje tocado no coração, e com consciência, a palavra lhe convenceu, a palavra lhe trouxe a advertência, abriu seus olhos, e você está arrependido, esse é o momento. Se você está precisando de reconciliação com Deus, esse é o momento. Se você está em pecado, esse é o momento de você se arrepender. Eu não posso perdoar teus pecados não, porque eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, mas Jesus pode. Então fecha teus olhos espontaneamente, não precisa da minha oração, faça a sua. Você sabe o que se passa na sua vida. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe as tentações que vêm na sua mente. Você sabe as atitudes que não glorificam a Deus. Você sabe as palavras que você disse, que Deus ficou triste com você, entristeceu o Espírito de Deus. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça em obediência ao Senhor e diz: Senhor, me perdoa, sabe? Pede perdão de coração. Salmo 51:17 diz que o espírito quebrantado o Senhor não rejeita. Se quebrante nesse momento, meu irmão, é por fé mesmo. Talvez você não esteja sentindo nada. É nesse momento mesmo, eu não estou sentindo nada, então mesmo assim eu tenho consciência. Eu recebi a palavra do Senhor. Senhor, eu me arrependo. Eu não quero violência para mim, eu não quero a injustiça sobre a minha vida, eu não quero a desgraça, eu não quero ficar em disciplina, eu quero me consertar, Senhor. Senhor, eu preciso, Senhor. Diga isso para Deus: Senhor, eu necessito, como o bebê necessita de mamar do leite da mãe. Peça a Deus nesse momento a sua graça perdoadora.
e Ele me perdoará, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Peça a Ele nesse momento. Peça a Ele nesse momento. Abba Pai, obrigado, Senhor, por esse instante, esse momento de comunhão com esses irmãos que são ovelhas do Senhor, são povo teu. Não é propriedade exclusiva de homem algum, é o povo do Senhor, povo da tua aliança. Senhor, restitui a aliança que foi quebrada pelo pecado. Renova a fé. Traz o perdão dos pensamentos malignos, do cair, daquele que caiu na tentação. Perdoa, Senhor, porque só o Senhor é o detentor, o que tem o poder de perdoar, de absorver e de condenar. É o Senhor. Perdoa teu povo, ó Deus, porque a violência já veio, instalou-se no mundo. Perdoa teu povo, ó Deus. Perdoa teu povo. Ainda de olhos fechados, coração quebrantado, humilde diante de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui nessa noite. Que a face do Senhor resplandeça sobre sua vida e leve em paz. Deus abençoe, meus queridos. Até uma próxima oportunidade. Eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. E levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, quão cego andei e perdido vaguei,
longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. E levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.